O Informe Blumenau mostra, numa reportagem de 8 de agosto de 2025, que Santa Catarina, abre aspas, alcançou o melhor desempenho do Brasil em relação ao índice Gini, que mede a distribuição da renda dos trabalhadores ocupados no Brasil. Bom, na verdade, não é que alcançou o melhor desempenho do Brasil, sempre teve o melhor desempenho do Brasil, né? De toda maneira, é uma informação importante sobre a qual a gente pode refletir. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina, Tanque de Pensamento, um canal dedicado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina e falar do nosso Brasilzão. Então, o Informe Blumenau sai com uma matéria no dia 8 de agosto, anunciando que Santa Catarina alcançou o melhor desempenho do Brasil em relação à distribuição de renda dos trabalhadores ocupados. E o índice, para demonstrar isso, é um índice Gini, que mede o índice de desigualdade de países, de regiões, de cidades. Na verdade, não há exatamente novidade nisso, porque Santa Catarina sempre esteve, desde que o índice Gini foi apresentado, e é um índice reconhecido internacionalmente, Santa Catarina tem sempre aparecido em primeiro lugar. O Estado apresenta o menor índice de desenvolvimento Gini do país, conforme os microdados do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua. E são referentes ao primeiro semestre de 2025. E o que é o índice Gini? O índice Gini mede a igualdade ou a desigualdade na distribuição de renda de um território. E como é que se faz isso? Pega um percentual da população e compara com outro percentual igual, em termos quantitativos, da população. Então, por exemplo, pega os 10% mais ricos e os 10% mais pobres e vê quanto que os 10% mais ricos concentram de renda e quanto os 10% mais pobres concentram de renda. Então, a linha perfeita, que é a chamada curva de Lorenz, quando atinge ou atingiria o ponto máximo, seria quando não houvesse mais igualdade entre proporções da população, ou seja, seria a igualdade perfeita. E essa não existe em lugar algum, a não ser, mesmo na extrema pobreza ou no extremo desenvolvimento verificável. Então, o índice de desigualdade, por exemplo, chegaria próximo dessa perfeição se, por exemplo, os 10% mais ricos da população tivessem, por exemplo, 11%, concentrassem 11% da renda nacional, enquanto os 10% mais pobres concentrariam 9% da renda nacional. Então, esse seria o índice próximo da perfeição. E o fato é que, embora isso... o ponto perfeito nunca existirá, podemos dizer isso por convicção estatística e histórica, existem sociedades que conseguem diminuir sensivelmente a desigualdade através de ações ao longo do tempo, e isso depende da história de cada sociedade. Então, o índice atual demonstrado pela PNAD, que é do primeiro trimestre de 2025, mostra Santa Catarina com o índice de 0,424. Ele já foi até mais baixo, mas a gente sabe que durante a pandemia, em geral, as nações tiveram problema, e um dos problemas foi o aumento da desigualdade, concentração de renda e tal, né? Embora governos tenham sido eficientes, mais ou menos eficientes, no sentido de atacar o problema.
por exemplo, no Brasil, turbinando o programa de transferência de renda, isso progressivamente foi diminuindo a desigualdade e a gente chegou a um patamar que o Brasil, em plena pandemia, chegou a ter um índice de 0,544 e atualmente, nesse primeiro semestre de 2025, trimestre, o índice caiu para 518, que é bom, evidentemente. Então, a comparação, Santa Catarina, 424 e média do Brasil, 518. Agora vamos dar uma olhada na tabela aqui. Olha só, tem uma relação aqui do índice no primeiro trimestre de 2025 de todos os estados. Santa Catarina, ocupando o primeiro lugar, registra o índice Gini de 0,424. O segundo colocado é o estado de Rondônia, com 443. 424 Santa Catarina, Rondônia 443 em segundo. Em terceiro lugar, o Mato Grosso com 448. Em quarto lugar, Goiás com 0,459. Em quinto lugar, o Amapá com 0,465. E em sexto lugar, Paranazão com 0,471. Depois vem Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo ainda, que em geral são estados que têm demonstrado capacidade de crescimento econômico e por extensão disso, também de distribuição de renda, o que é muito bom. Agora, tem um dado muito interessante, olha só, enquanto que o índice Gini de Santa Catarina é de 0,424, a gente pode pegar uma comparação com outros estados aqui, olha lá, São Paulo, que deve estar em 12º, atrás do Rio Grande do Sul ainda aparece na frente de São Paulo, de Amazonas, aí vem São Paulo, o índice é de 0,5 ou 0,500, comparado com 0,424 e 0,518 do Brasil. Agora pega o penúltimo lugar. Olha que coisa interessante. O penúltimo lugar apresenta um índice de 0,563. E quem que está em penúltimo lugar? Essa é uma contradição não exclusivamente brasileira, mas também tipicamente brasileira. Em penúltimo lugar está simplesmente a unidade federativa que tem a maior renda per capita do país, ou seja, tu pega todo o bolo, né, de recursos arrecadados ou produzidos e divide isso pelo número da população. O maior índice de renda per capita do Brasil, vamos lá, Santa Catarina deve estar em quarto lugar, em terceiro, Mato Grosso, em segundo lugar, São Paulo, em primeiro lugar, sim, acertasse, a Ilha da Fantasia, o Distrito Federal, que tem a maior renda per capita do país e, paradoxalmente, tem o segundo pior índice de Gini do Brasil. Então, isso aí é fruto do quê? Que é um retrato de boa parte do que acontece no Brasil, de boa parte do que é o Brasil, que é a concentração de renda e a disparidade salarial. Tu tem altíssimos e privilegiados salários nos cargos na magistratura brasileira, no legislativo e nos órgãos federais ligados ao executivo, ao legislativo e à magistratura, o que é um sinônimo de um conceito que nós já levantamos aqui quando falamos do Brasil, e é extremamente importante lembrar isso, porque o principal problema do Brasil, para tu entender a sociedade brasileira, não é o conflito da relação entre capital e trabalho. O principal conflito é entre o Estado patrimonialista, ocupado pelos privilegiados, respaldados por uma
por uma constituição chamada de Constituição Cidadã, mas que é uma constituição extremamente generosa para essa elite corporativista e patrimonialista do Brasil, né, que faz do patrimônio público uma extensão do patrimônio privado, e o faz não simplesmente através da corrupção, mas o faz legalmente, amparado na Constituição, numa Constituição que, vale dizer, em nome da cidadania, favoreceu inúmeras corporações, a gente sabe disso. Então isso acaba fazendo com que Brasília tenha altíssimos salários, tem uma massa trabalhadora no setor informal muito grande, de serviços domésticos, inclusive com baixos salários, comparados com os altíssimos salários, que promove essa desigualdade de renda e coloca o Distrito Federal vergonhosamente, porque é uma fotografia do Brasil e é um cartão postal do Brasil para o mundo, nos coloca o Distrito Federal, a capital, vergonhosamente na penúltima colocação do índice Gini. E no outro extremo, positivo, a Magra ficou até nervosa, começou a tremer aqui, porque ficou surpresa com o dado. No outro extremo, tem Santa Catarina, com o melhor índice de higiene do país, o que é resultado de fatores importantes que a gente precisa analisar com profundidade. Seguramente isso tem sido feito ao longo do tempo por muitos estudiosos do desenvolvimento regional, enquanto outros estudiosos do desenvolvimento regional estão preocupados com outras coisas. Bom, isso é uma outra conversa. O interessante é o seguinte: pequenas e médias cidades distribuídas pelo território catarinense, com um bom grau de sustentabilidade, que reduzem a concentração de renda extrema. E tem os antica, né, que é os anti-Catarina, que vão dizer, não, mas porque Santa Catarina se vangloria disso, daquilo, mas recebe recursos federais, política disso, daquilo e tal. Vamos lá, né? Comparativamente com a média brasileira ou com qualquer outro estado, essa comparação desfaz qualquer impressão negativa que os antica têm sobre Santa Catarina. Diria uma coisa para vocês, embora haja transferência de recursos, sim, isso ajuda aqui e ali todos os municípios brasileiros, mas acima de 90% dos municípios brasileiros não são considerados sustentáveis. Por quê? Não é porque sejam pouco produtivos, é porque a União concentra recursos, arrecada recursos que são centralizados na União e redistribuídos conforme critérios aqui e ali técnicos e ou políticos também. Então vamos lá. Santa Catarina só recebe mais recursos em relação aos recursos que manda do que o estado de São Paulo. Então, São Paulo é o estado que mais transfere recursos para a União e menos recebe. O segundo que mais transfere e menos recebe é Santa Catarina. Deixa o dinheiro aqui com a gente, inverte essa condição de que Santa Catarina, a cada 10 reais que manda para lá, recebe um de volta, que São Paulo é um pouco pior do que isso. Pensa na possibilidade de inverter isso para ver se tem algum município em Santa Catarina que dependeria de recursos federais. Pelo contrário, todos eles, pode-se dizer, presumidamente aqui, que seriam autossustentáveis, talvez um ou outro não. Então, vamos parar com essa conversa desviante aí da realidade. Beleza, e aí é o seguinte, a gente continua com essa conversa na semana que vem, na edição. Espero que tenha mais informações sobre isso, ok? A gente se vê até lá, um grande abraço.